Tem um seguidor que basicamente atrasou a venda do imóvel dele em mais de um ano, porque ele cometeu um pequeno deslize. E, na verdade, isso é um erro muito comum e é bom que você evite isso quando você for arrematar um imóvel. Se você não me conhece, eu me chamo Edwards Miranda e a ideia desses vídeos aqui é que a gente fale sobre assuntos que acontecem na realidade dos leilões. Então, eu estava conversando com um seguidor meu, ele não é meu aluno, ele é um seguidor meu, e aí ele estava perguntando algumas coisas e tal. Ele me falou que ele arrematou 2 imóveis no final de 2023, na verdade um pouco antes ali do final de 2023, e depois disso ele comprou 2 financiados, na época que existia ainda na licitação aberta a modalidade de financiar, enfim, e desde então ele ainda não vendeu o imóvel. E aí agora, recentemente, ele comprou mais um, tal, então a arrematação ele sabe fazer. Mas uma das coisas que ele notou foi que ele tinha errado na precificação do imóvel. E isso é um dos erros que pode acontecer sim no leilão. Mas tem formas de você evitar esses erros. Então vamos lá. O que ele fez e o que você não pode fazer? Ele basicamente viu o imóvel, viu a localização do imóvel. A partir daí, então, ele tirou a média do imóvel, de todos os anúncios que tinha lá. Então, pensa assim, ó, tem aqui um prédio aqui na minha frente, por isso que eu tô apontando para cá. Tem nesse prédio aqui, um imóvel vendendo por 180, um outro está sendo vendido por 190, um outro está sendo vendido por 200. Ele tirou a média, junto com o metro quadrado, né? Então, tirou a média do metro quadrado e falou, cara, se eu tenho um imóvel que é tantos metros quadrados, pela média do metro quadrado, o meu imóvel vale X. Vamos colocar aqui um valor hipotético de 200 mil reais. Se eu quero 200 mil reais, se a média é daqui 200 mil reais, eu vou vender um pouco mais barato, porque eu quero dar desconto, para vender rápido. Beleza? Então eu vou vender por 190 mil. Ele percebeu que não ia. E aí você tem que entender uma coisa, tá? Quando a gente está tratando de venda de imóvel, tem vários erros que podem acontecer antes de você ir direto para a precificação. Primeiro, como que está sendo o seu processo de venda? Você está com apenas um corretor? Você está com 2 corretores? Quantos corretores você tem? Eu sei, tem muita gente que não gosta dessa ideia de ter vários corretores, mas cara, principalmente você que está iniciando nesse mercado, você não sabe exatamente qual é um corretor bom que tem muitos contatos por aí que vai vender o seu imóvel fácil, que é especialista numa região, num tipo de imóvel. Então a minha sugestão, você monta um packzinho de documentos, todos os documentos necessários, fotos, vídeos, enfim, e acha um monte de corretores. Cara, tô querendo vender esse imóvel, tá por tanto. Cara, tô querendo vender esse imóvel, tá por tanto. Cara, tô querendo vender esse imóvel, tá por tanto. Quanto mais corretores você tiver, mais esse imóvel vai ser anunciado para clientes, consequentemente mais visitas, consequentemente mais propostas, consequentemente venda. Fechado? Então, esse é o primeiro passo. Não adianta você achar que vai vender o imóvel colocando em uma imobiliária, colocando em 3 imobiliárias. Isso não vai acontecer. Geralmente não acontece. Fechado? Além disso, você pode ter a opção também de trabalhar o tráfego pago. Isso vai ajudar na vida. Só que depois que você fez tudo isso, você percebeu que ainda não está vendendo. Aí pode ter um erro. Precificação. Tem uma frase de um corretor que eu gosto bastante. Tudo é vendável ou locável, desde que esteja no preço certo. Isso é uma verdade. No caso dele, não estava no preço certo. E aí vem um dilema. Mas, Eduardo, você falou que ele fez a média de mercado. Você já fez vídeo aqui no canal falando sobre média de mercado. Sim, eu já fiz, mas aí você tem que ficar ligeiro com uma ideia. A média de mercado, o que ela é? Nada mais é que uma média. Ela vai pegar ali imóveis mais baratos, imóveis medianos, imóveis mais caros e falar, cara, tá mais ou menos para esse caminho aqui. Ela tende a estar bem com a realidade à medida que o tempo vai passando. Então, vamos dizer assim, no médio prazo, a média de mercado, a média de valor de mercado é o preço real do imóvel. Só que tem um problema. Geralmente, quando você compra o imóvel de leilão, você está esperando realizar esse investimento ou o lucro desse investimento o mais rápido possível. E muitas das vezes você não pode se dar ao luxo de esperar esse médio prazo acontecer por um simples motivo. Você não tem tempo para isso.
Você quer vender ele em menos de 12 meses. E o que muitas vezes acontece? Você entrou lá no anúncio, vamos supor esse exemplo de um imóvel que vale em média de 200 mil, e aí você viu lá alguém que está vendendo por 180, outro por 190, outro por 200, outro por 210, outro por 220. Aí você fez a média, deu 200. Eu estou chutando esses valores, tá? Não sei se é isso mesmo. Beleza. Só que você concorda comigo, se você vender ali, por exemplo, se a média é 200, eu vou dar um descontinho no 200 para vender mais rápido. Então, vou vender a 190. Se você está querendo vender rápido e esse imóvel tem uma característica de preço, você concorda comigo que a pessoa vai procurar primeiro o imóvel de 180? E dependendo da proposta que ele mande para o cliente mande para esse cara, ele vende até mais barato? Você concorda comigo? Por que ele pensaria em pegar o seu imóvel por 190, sendo que ele pode pegar o outro que é igual por 180? Essa é a lógica que você tem que entender. Então, antes de você arrematar o imóvel, você precisa saber bem claro, qual que é o meu objetivo? Não, Edwards, o meu objetivo é vender esse imóvel o mais rápido possível. Então, pronto. Quando você for procurar os anúncios que estão sendo vendidos na região, você vai tirar os loucos e vai pegar o mais barato. O seu máximo de preço vai ser o mais barato. Nesse caso aqui, qual que é o mais barato? Cara, 180 mil. Então, se eu quero vender ele rápido, no máximo eu posso vender por 180. Talvez eu coloque ali um 175, pensando em vender rápido. Pô, Edu, mas eu vou diminuir minha margem. Mas em compensação, eu vou acelerar no meu processo. Eu faço giro mais rápido. E aí, o que eu quero dizer com tirar os loucos? Você tem que tomar cuidado com isso também. Porque, às vezes, vai ter alguma pessoa que ou é louca ou ela está passando por alguma situação muito específica. Por exemplo, já estive em situações em que a gente estava com um cliente vendendo um imóvel e esse imóvel, na mesma região, no mesmo condomínio, inclusive, tinha uma pessoa que era tipo assim, cara, o preço normal era 170, a pessoa estava vendendo por 145, algo nesse valor. Só que por que ela estava vendendo tão barato? Porque ela precisava do dinheiro para pagar o tratamento de saúde. Então é um caso à parte. Você não vai querer colocar 145 porque, não, o mais barato ali é 145. Aquela era uma situação bem específica. Mas o normal, cara, o mais barato do normal é 170. Então eu vou colocar ali 170 para vender por uns 165, 160 mil. Essa é a lógica. Nisso eu estou dizendo, pensando em um imóvel, um padrão de imóvel que é caracterizado pelo preço. Existem imóveis que a luta é pelo preço, existem imóveis que a luta é pela exclusividade. Preço, imóveis de baixo padrão. Exclusividade, imóveis de alto padrão. Quando o imóvel é de alto padrão, a pessoa não está, óbvio que ela se importa com o preço, mas ela está muito mais preocupada com a diferenciação do imóvel. Não, esse tem área de lazer. Não, esse daqui tem jacuzzi. Não, esse aqui tem. Agora, nos imóveis de baixo padrão, a pessoa está preocupada com o preço. Então, você tem que ser o diferencial no preço. Então, analisar isso é muito claro. Pô, mas eu não quero vender, eu quero locar. Ou eu não estou com tanta pressa de vender agora. Cara, então, a média de mercado vai te dar uma boa base para você considerar como preço de venda. Porque no médio prazo, aqueles que estão desesperados vão vender rápido, você entra na fila, vamos dizer assim, da venda. É um processo natural. Então, antes de você sair precificando pela média de mercado, tenha certeza disso, para você não errar. E uma coisa que eu tenho falado para os meus alunos, inclusive aqui, ó, vou dar um disclaimer. Se você quer ser meu aluno, quer entender como você arremata um imóvel, como você consegue até 70% de desconto, como você faz um processo totalmente seguro, mas você tem pouco tempo, pouca grana, cara, 3 horas do seu tempo eu consigo te ensinar a arrematar o imóvel de leilão da Caixa. O link está na descrição. Cara, é pelo preço menor que uma pizza. O link está aqui, aproveita. O que eu falo para eles? Uma coisa que você tem que ser safo é que as pessoas, elas são chamadas pela beleza, tá? Então isso é inevitável. Eu não estou dizendo que você tem que fazer uma reforma no imóvel extraordinária, até porque, como eu acabei de falar para vocês, imóveis têm determinados padrões e nesse tipo de imóvel que eu estou dando um exemplo aqui, de baixo padrão, você vai ganhar no preço. Mas nada impede você de fazer um bom vídeo, de você fazer uma boa foto, de você utilizar inteligência artificial, por exemplo, para você colocar pequenos enfeites nos cômodos.
De repente um quadro na parede. De repente um projeto arquitetônico. Eu estava até falando com esse seguidor hoje que eu aluguei um imóvel baseado em um projeto de design de interiores. Eu sabia que o imóvel que eu ia alugar não estava com aquele jeito. Mas quando eu vi o projeto, eu falei, cara, eu quero minha casa assim. Porque daí naquela parede dá para colocar aquilo, depois dá para fazer aquilo. Pergunta, eu consegui, ou melhor, eu deixei o imóvel exatamente do jeito daquele projeto? Não. Mas ele me deu a ideia, é melhor do que uma sala branca, uma sala que está totalmente vazia. Tem até estudo científico que mostra isso, que os imóveis são vendidos em até 36% mais rápido quando eles têm imagens decoradas. Então, utilize isso. Tem um monte de inteligência artificial que pode te ajudar nisso. E aí você tira bons vídeos, faz bons vídeos, tira boas fotos e utiliza esses mecanismos. Cara, isso vai te ajudar a vender mais rápido. Isso vai te ajudar a alugar mais rápido. Às vezes, pequenos detalhes fazem diferença. Pô, você vai ter que trocar as lâmpadas. Cara, em vez de colocar aquela lâmpada incandescente feiona, troca por uma luminária bonitinha. Você vai encontrar no Mercado Livre por R$20. Você vai precisar de 4. Na real, não vai fazer a menor diferença no seu orçamento, pensando no projeto inteiro do imóvel, só que ele faz toda a diferença na hora de uma foto. Então fique ligeiro nisso. E, de fato, trabalhe. Uma outra coisa importante, eu sei que você quer vender um imóvel, mas é muito importante você considerar alugar esse imóvel enquanto você não vende. Esse caso mesmo, e eu tô falando isso, eu falei com ele que eu contaria do caso dele como exemplo. Mais de um ano que o imóvel não foi vendido, ele não alugou o imóvel. E aí vem uma coisa para vocês, cara. Quando vocês estiverem nessa situação, minha sugestão, que é o que a gente faz, é o que os nossos clientes fazem, que os nossos alunos também fazem. Alugue o imóvel. Se for para, eu sei que você quer vender, mas ofereça tanto para alugar quanto para vender. Aquilo que acontecer mais rápido, faça. E aí uma coisa que você pode até fazer é, em contato com esse possível inquilino, você fala assim, ó, vamos supor, o aluguel normal você cobraria R$1.000. Você vai falar assim, olha só, fulano, seguinte, o aluguel era R$1.000, mas eu vou te dar um desconto para quê? Vou te fazer por R$800, por quê? Porque eu quero vender esse imóvel. Então eu estou te dando esse desconto porque em algum momento, se chegar alguma pessoa querendo comprar, vou pedir para você sair do imóvel. Vou te dar 3 meses para sair, sem problema, aquela coisa toda, mas eu vou querer. Então esse desconto é por isso. Você aceita? Ah, aceito. Não, não aceito. Eu quero morar aqui por vários anos, então não é para você. Então já deixa isso alinhado, vai valer a pena. Ele passou 1 ano pagando parcela, sendo que ele poderia ter alugado esse imóvel. Isso é menos custo. Cara, se eu estou falando de um imóvel de uma locação de R$1.000 por mês, eu estou falando de 12 mil em 1 ano. São 2 imóveis, é R$24.000 que ele perdeu por não deixar alugado esse imóvel. Não cometa esse erro. Isso daí, em alguns casos, pode te tirar do jogo. Porque no caso dele, ele fez uma arrematação com uma margem legal, ele tem uma renda ok, que ele consegue bem manter esse projeto, mas tem pessoas que não, e aí isso pode te tirar do jogo. Espero que esse vídeo tenha te ajudado. Se você gostou, comenta aqui uma sugestão que você gostaria que eu falasse. Nos vemos no próximo vídeo. Aquele abraço. Valeu!